Hebreus, capítulo 13, do verso 14 ao verso 16. A palavra de Deus nos diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz essa manhã mais uma vez. Não estamos aqui para ouvir homens com suas doutrinas, muito menos filosofias desse mundo, mas a palavra que procede da Tua boca, que é o nosso verdadeiro alimento espiritual. É dessa que precisamos para que possamos sair daqui esta manhã alimentados, enriquecidos no nosso espírito, fortalecidos no Senhor, cheios de fé, porque a fé vem pelo ouvir da Tua palavra, da pregação da Tua palavra. É isso que nós precisamos e por isso te pedimos, Pai, fala ao nosso coração. Eu te peço, usa a minha vida. Meu Deus, que eu seja um instrumento em Tuas mãos. Tem misericórdia de mim, meu Pai. Enche-me com a unção do Teu Espírito para que eu possa ministrar a todos que aqui estamos. Que nesta unção toda distração seja quebrada, toda barreira para o entendimento da Tua palavra seja removida, Senhor. É o que eu te peço, orando por mim e por meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto na carta aos Hebreus traz algumas pequenas lembranças para a nossa fé. E é interessante como nós precisamos ser lembrados de muitas coisas. É interessante como nós conhecemos muitas coisas, mas, de repente, esquecemos aquilo que nós conhecemos. É comum acontecer com você? Brincava ainda há pouco o pastor Manuel, a gente às vezes diz, nós estamos ficando com Alzheimer, mas não é Alzheimer não, é um esquecimento mesmo, é alguma coisa que a gente está cansado de saber, mas que foge da nossa lembrança. Então é por isso que a palavra de Deus, ela repete muitas coisas, ela enfatiza muitas coisas, para nos lembrar. É por isso que Jesus instituiu a ceia, dizendo que ele queria ser lembrado, porque até Jesus pode ser esquecido. Por isso ele disse, façam isso em memória de mim. Veja a facilidade que a gente tem de esquecer coisas simples, coisas básicas para a nossa vida e que não poderiam ser esquecidas. E por isso a Bíblia está sempre nos lembrando coisas que são fundamentais, princípios que não são desconhecidos, que nós estamos aí cansados de saber, mas que, de repente, não lembramos, não praticamos. E esse pequeno texto que eu li com você, tem alguns desses princípios que nós precisamos, como cristãos, sempre lembrar. São princípios para a vida prática, porque não adianta eu dizer que eu sou cristão se eu não vivo como um cristão. E para viver como um cristão, o que eu preciso? Olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que ela determina para mim e viver de acordo com ela. Não de acordo com aquilo que eu acho que é um cristianismo, não de acordo com a minha própria ideia de Deus, mas de acordo com aquilo que Deus diz na sua palavra. E Paulo, aliás, não é Paulo, né? Não há certeza da autoria de Paulo na carta aos Hebreus, há uma incógnita se foi Paulo ou não, alguns dizem que não, mas o autor de Hebreus, ele diz aqui, de uma maneira bem simples, alguns desses princípios. Primeiro, no verso 14, ele fala assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O que ele quer dizer com esse texto? Que nós cristãos não temos aqui aonde? Nesse mundo. Aqui, nós não temos aqui uma cidade permanente. Aqui eu digo, é a minha cidade. Eu digo, meu país é o Brasil, mas ele diz, não, isso aqui não é permanente. O mundo onde você está não é nada permanente. Nós estamos aqui de passagem, somos forasteiros, a Bíblia mesmo fala sobre isso. Então não há nada que seja propriamente meu. Eu tenho aqui o meu carro, o meu emprego, minhas coisas, minha casa. Isso não é propriamente meu, isso tudo não é permanente, isso é temporário. Então ele está nos lembrando esse princípio que nos ajuda, de que maneira? A buscar algo que ainda está por vir. O que está por vir para o cristão é uma nova cidade, a Nova Jerusalém.
O que está por vir para o cristão é um novo mundo, um mundo criado e governado por Deus. É o reino de Deus sobre nós. É isso que está prometido, é isso que está por vir. Então ele nos lembra o seguinte: vamos tirar um pouco o foco dessas coisas e lembrar que a gente tem coisas muito melhores, que são realmente permanentes, que são eternas, que essas sim devem ter maior atenção da nossa parte. Então, simplesmente está nos lembrando um princípio: estamos aqui de passagem. Se eu me lembrar desse princípio, em cada decisão que eu tomo na vida, em cada coisa que eu determino para mim, para a minha vida financeira, para meus planos, eu vou lembrar desse princípio e vou ver que, de repente, não vale a pena lutar tanto por coisas que não têm valor de fato. Me empenhar tanto para ter uma suposta estabilidade econômica, financeira, que, na verdade, não é para sempre, nem é eterna. Por isso a Bíblia nos recomenda: busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto, porque estas sim são eternas, não as que são aqui da terra, porque as que são aqui da terra são passageiras. Então, é claro que nós devemos trabalhar, devemos programar nossa vida, não viver de maneira irresponsável, mas não deixar que isso se transforme numa prisão, em que eu preciso, porque preciso conquistar e ter mais e cada vez mais. A Bíblia não recomenda isso. Esse é um dos grandes males da teologia da prosperidade, que incentiva o cristão a ser cristão só para ter mais alguma coisa de Deus, que nos incentiva a praticar a fé só para ganhar aquilo que a gente quer. Não, a Bíblia não fala disso, pelo contrário, ela diz: nós não temos nada aqui permanente. Tudo que está nas nossas mãos é provisório. Deus nos colocou, a Bíblia diz, como mordomos. O mordomo, ele cuida de algo que não é dele. E ele tem que cuidar bem, mas não é dele, não é propriamente dele. Assim, tudo que Deus nos deu não é nosso, é de Deus. Eu tenho que cuidar bem. Deus criou o jardim e disse ao homem e à mulher: cuidem, cultivem e guardem isso aí. Isso também não era deles, é de Deus. Na verdade, tudo é de Deus. Veja como é importante lembrar desse princípio, até para que eu me relacione com o mundo, com as pessoas. Há pessoas que vivem como se todo o objetivo da vida fosse este, aqui e agora. E a Bíblia diz que esses são os mais infelizes de todos os homens. Aqueles que imaginam que a sua esperança está apenas atrelada às coisas deste mundo. A Bíblia os qualifica como os mais infelizes de todos os homens, porque são egoístas, porque vivem para si mesmos, porque o que desejam é apenas ter mais e mais. Então, um pequeno versículo que nos lembra um princípio que nenhum de nós deveria esquecer. Temos que trabalhar? Temos. É bom ganhar mais? É. É bom comprar uma casa? É bom ter algum tipo de segurança, entre aspas? É. Mas a Bíblia está sempre me lembrando: se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então eu posso me cercar de qualquer segurança, de qualquer fortuna, de qualquer celeiro que eu construa e encha de bens e diga: agora eu tenho o suficiente para o resto da minha vida. Jesus ainda ecoa a sua voz dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma, e que você tem preparado, para quem será? Veja um equilíbrio que Deus está nos dando. A cidade aqui não é permanente. Nossa vida aqui é perene, não é permanente. A nossa vida aqui, ela não vai durar para sempre, mas lá ela vai durar para sempre. Lá nós teremos a vida eterna. Na cidade que há de vir, no lugar que o Senhor está preparando para aqueles que o amam, ali sim tudo será permanente. Como é importante lembrar disso para o dia a dia, irmãos, para amanhã, para as escolhas da sua vida, para as escolhas dos jovens, para a escolha da profissão, para a escolha da criação da casa, da família. Como é importante lembrar disso para o nosso projeto de vida. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta ajuntar e não desfrutar daquilo que se ajuntou? O que adianta é a pergunta que a gente faz diante disso. E aí, diante disso, ele continua no verso 15 dizendo: por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome.
Olha, uma frase está ligada à outra, irmãos. Primeiro ele lembra que a gente busca algo que há de vir. E ele diz, por meio de Jesus, pois, então, não é? Ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o nome dele. Veja, a gente às vezes fica preocupado com a oferta que vamos dar a Deus. Então eu posso até usar como desculpa, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar muito, eu quero ser rico, porque eu vou aumentar a minha oferta. Eu vou aumentar o meu dízimo. Alguém pode disfarçar essa intenção de enriquecer, justificando espiritualmente que isto vai para o benefício de Deus. Se eu ficar rico, se Deus me fizer rico, vai ser uma bênção para Deus. Deus está precisando de você? O Deus que eu conheço é o dono de todo ouro e de toda prata. Ele não precisa do meu ouro nem da minha prata, mas Ele me dá para que eu possa dar voluntariamente. Então, queridos, não é esse o sacrifício que Deus está esperando? Veja, o próprio Saul se confundiu com isso, achando que Deus queria um sacrifício. Foi preciso Samuel dizer a ele, em 1 Samuel 15, 22, que melhor é obedecer que sacrificar. Sacrificar é dar alguma coisa, até que custe alguma coisa, mas obedecer às vezes custa muito mais do que sacrificar. Porque um dinheiro que eu sacrifico eu posso ganhar de novo, mas às vezes eu tenho que obedecer e eliminar da minha vida algo para sempre, porque estou obedecendo, entende? Então obedecer é melhor do que sacrificar. É isso que a Bíblia diz. Deus não está hoje à busca de sacrifícios, porque um único sacrifício já foi feito de uma vez por todas, por todos nós, o sacrifício de Cristo. Então Ele não está querendo o sacrifício de ninguém. Mas qual é o sacrifício que eu posso dar a Ele? Os meus lábios, confessando o seu nome. Esse é um sacrifício de louvor que agrada a Deus. O que Deus espera de mim hoje não é que eu faça sacrifícios por Ele, ou para Ele, ou pela igreja dEle, mas que eu o confesse em forma de louvor, de gratidão. Que a minha vida seja uma confissão constante de Cristo. É esse o sacrifício que Ele está esperando de nós. E continua o texto em Hebreus dizendo no versículo 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Veja, 2 sacrifícios que agradam a Deus aqui, e nenhum deles é para Ele. Ele diz, primeiro é você confessar, aí sim para Ele, o meu nome, mas Ele não recebeu nada de você. E aqui depois ele fala, olha, não negligencie, não deixe de lado a prática do bem e a mútua cooperação, trabalhar junto um com o outro. Veja, irmãos, outro dia preguei aqui sobre aquilo que Deus odeia, você lembra? Em Provérbios. Deus odeia quando há intriga entre os irmãos. Deus odeia quando nós não somos unidos. E aqui ele está falando de que aquilo que agrada a Deus é um sacrifício de mútua cooperação, trabalhar junto. Cooperar é operar junto. É isso que agrada a Deus, é quando nós todos trabalhamos um pelo outro. Não trabalhamos individualmente para ficar melhor com o Pai, mas levamos os outros à mesma altura do que nós. Como diz o apóstolo Paulo, até que todos cheguemos à plenitude da estatura de Cristo, ao mesmo nível espiritual. E isso, então, é necessário para isso cooperação de uns com os outros. Veja, atitudes simples, que refletem o quê? Refletem o que somos, o modo de cristão que nós adotamos para a nossa vida. Eu pergunto, todos nós queremos ter uma vida cristã saudável? Queremos viver de acordo com a vontade de Deus? Queremos? Então a gente precisa de atitudes coerentes com aquilo que cremos. Não adianta eu crer numa coisa e fazer outra coisa distoante daquilo que eu afirmo crer, da palavra que o Senhor deixou para nós. Então eu preciso viver de acordo com os princípios da palavra. Vivendo de acordo com os princípios da palavra, a minha vida, ela vale a pena ser vivida. Mas para isso eu preciso fazer um balanço. A gente não faz balanço, a loja não faz balanço, o comércio não faz balanço. O que é o balanço? Eu vou parar e vou calcular
tudo que eu tenho, tudo que eu não tenho, como é que eu preciso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um balanço da minha vida espiritual. Nós precisamos fazer um balanço da nossa vida espiritual. Tem valido a pena viver a vida que eu tenho vivido? Tem valido a pena viver o meu modo de vida, o meu estilo de vida cristão? Tem realmente sido compatível com aquilo que Deus espera de mim na sua palavra? Então a gente precisa de um auto-julgamento. O apóstolo Paulo também foi aquele que disse que se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados pelos outros. Então, estamos precisando fazer um balanço. A minha vida tem sido de acordo com os princípios da vontade de Deus? E aí, se eu não tenho visto isso, eu tenho que definir algumas mudanças. Assim a palavra de Deus opera em nós. Assim o Espírito Santo trabalha. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para que esse convencimento? Tudo bem, estou convencido agora. Estou convencido para mudar. Estou convencido para agora passar a fazer diferente. Foi assim que o homem se converteu. Ele acreditou e ele agora entende que ele tem que ter uma nova vida. Amém? Eu acredito, então agora eu tenho que ter uma vida diferente. Mas como é que se faz para mudar uma vida que está acostumada a viver desse jeito? Como é que se faz para mudar um hábito? É complicado, né? Diz aí o ditado que o hábito do cachimbo faz a boca torta. E por que a boca fica torta? Porque são anos e anos praticando aquilo ali. Como é que você muda uma prática? É muito difícil. Você está acostumado com aquilo ali. Então, para a gente mudar a vida cristã, a gente tem que começar definindo um alvo, definindo um propósito para a nossa vida. Qual é o meu alvo como cristão? A palavra é bem interessante porque quando olhamos para a raiz do termo pecado na Bíblia, todos nós já falamos sobre isso, você já deve saber, que pecado na sua raiz, na sua essência, significa errar o alvo. Ou seja, Deus tem um alvo para mim, mas eu atiro longe do alvo. O alvo é lá e eu dou aquele tiro que, igual o jogador quando perde o pênalti, o alvo é o gol. O gol é imenso, o goleiro pequenininho, o cara consegue chutar na arquibancada. Errou o alvo? Errou, não errou? Assim é o pecador. Olha, ele erra o alvo. O alvo está lá definido. Deus já disse, olha, você tem que fazer isso aqui. É só você chutar para o gol. Mas você chuta lá na lua, né? Então isso é a definição de pecado. Então, para eu mudar os hábitos da minha vida, eu preciso começar a mudar os meus alvos. Alvos são objetivos pré-definidos que eu preciso adotar como postura para a minha vida. O atirador, ele tem um alvo. O atleta tem um alvo, tem um objetivo. O escalador, ele tem um alvo, chegar lá no cume. Não é assim? A gente precisa, na vida, ter também um alvo para nós. E esses alvos precisam estar baseados na palavra de Deus. Não adianta eu ter um alvo que Deus não tem para mim. Seria pecado do mesmo jeito. Se pecado é errar o alvo, o que é o alvo? O alvo é a virtude. O alvo é o acerto. E quem definiu a virtude, a verdade? Deus. Então, se eu erro o alvo, eu errei a virtude. Eu errei a direção de Deus. Então, quando eu digo para você, nós temos que ter um alvo na vida, esse alvo tem que estar alinhado com o alvo de Deus. Não adianta eu querer ter um alvo, bom, meu alvo é ser o presidente das Nações Unidas. É esse o alvo de Deus para mim? É esse o propósito de Deus? Ou isso é um sonho louco da minha cabeça? Então eu tenho que saber o que é um alvo a ser perseguido, mas um alvo de Deus para mim. Um alvo que esteja de acordo com os propósitos de Deus. Como conhecer os propósitos de Deus? Conhecendo a sua palavra. O apóstolo Paulo era alguém que tinha alvos bem definidos. Você conhece a Bíblia? Eu vou mostrar para você aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 9, no versículo número 6, o apóstolo Paulo fala aqui desses alvos. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele diz, eu corro, mas eu tenho uma meta. E eu luto, mas não socando o ar. Eu tenho um alvo para socar. É a cara do diabo, né, irmãos? É o alvo de Paulo.
E a corrida de Paulo não é correr para qualquer lugar. É engraçado, eu estou numa corrida, começa a corrida, você começa a correr o contrário. Está todo mundo correndo para lá, você corre para cá. Legal, você está correndo, mas não está correndo para onde tinha que correr. Vale alguma coisa essa corrida? Não vale nada. Então a gente tem que definir o alvo. Paulo diz, o meu alvo é bem definido. E eu não fico socando o ar, eu tenho um alvo determinado, é só ali que eu soco, é ali, pá. E é assim que a gente ganha, na persistência, na perseverança. A vida cristã é uma vida de perseverança. Paulo também diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o alvo, o prêmio da vocação, o prêmio do chamado. Vocação é chamado. Eu prossigo para esse alvo. Deus me chamou para isto e é para isto que eu vou. Eu tenho um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus? Então atenda esse chamado, persiga este chamado. Não vá para outro. É por isso que eu não consigo entender um pastor se candidatando a nada na política. Qual é o chamado do pastor? Ser pastor. Não é estar na prefeitura, no governo do estado, no governo é ser pastor. Eu prossigo para o alvo. O alvo é esse. A soberana vocação, a vocação que está acima de todas. Foi essa ou Deus errou quando me chamou para ser pastor? Deus me chamou para ser pastor, mas de repente me enganei. Ele é melhor na política. Você acha isso? Deus se engana com a gente? Ou não chamou, né? Aí também tem isso. Não é porque tem um título de pastor que é pastor, né? Qualquer um hoje em dia é bem fácil ser um título de pastor, né? Hoje em dia é fácil ter título de qualquer coisa. Não é verdade? Fui chamado ou não fui chamado? Mas se fui, esse é meu alvo. Você tem um alvo para você. Pergunta para Deus, Deus, qual é o meu alvo? Qual é o meu chamado? O Senhor me chamou para quê? O Senhor me chamou para esquentar esse banco aqui da igreja. Está quentinho. Estou sempre aqui. Mas é só esse o meu chamado? O Senhor me chamou para quê? Qual o talento, qual o dom que o Senhor me deu? É isso que eu quero perseguir. Para eu entendendo que a minha vida não está presa às coisas desse mundo. Eu tenho um alvo diante de mim, eu vou perseguir esse alvo. E aí, irmãos, outra coisa que é importante saber é o seguinte: não adianta ter alvo se eu não tenho disciplina. Já entendi que eu tenho um alvo, já entendi que eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado. E aí eu vou perseguir o alvo, como Paulo fez, não vou socar o ar, eu vou na direção certa. Mas ninguém atinge o alvo se não tiver disciplina. Pensa nas modalidades de tiro ao alvo, arco e flecha, tudo isso nas Olimpíadas. O cara vai lá e pá, bum. Aí vem o outro, joga em cima da flecha dele, para mostrar que é melhor ainda. As competições são duríssimas, porque todo mundo está lá, é 1 centímetro, 1 milímetro para cá e para lá. Como é que eles conseguiram isso? Acordaram de manhã, vou dar uns tiros hoje. Foi assim que aconteceu? Acordei hoje, estou a fim de atirar, vou atirar, acertei tudo. Não, isso são anos e anos de treinamento, de disciplina, de muito tiro errado, de muita flecha errada, anos e anos de muito treino. Então, irmãos, alvo só se atinge com disciplina. Não há outra maneira mágica que você possa imaginar que vai fazer as coisas dar certo na sua vida. Qual é o seu alvo, meu filho? Meu alvo é ser médico, ser engenheiro, ser advogado. Meu alvo é casar, ter uma mulher, ter filhos, ter isso, ter aquilo. Tá bom, mas o que você está fazendo para chegar nesse alvo? Eu estou jogando 5 horas por dia de Counter-Strike no computador. É um alvo, né? Pá, pá, Glock, pá, Desert Eagle, pá. Sigue. Maravilha. Vai chegar lá? Sem disciplina, não se acerta o alvo. Então, onde há organização, no mundo, na vida, no país, existe disciplina. O problema é que disciplina hoje virou um palavrão. Não podemos disciplinar porque isso frustra as crianças,
Isso tira delas a capacidade criativa? Há sempre um discurso bonito? Não podemos disciplinar? Então tá bom, deixa o aluno dar na cara do professor. Pá! Taca, né? Igual o Tiago, lembra aquele professor Tiago há pouco tempo aqui? Saiu na mídia? Os alunos tacam, depois vem lá pedir desculpa. Não podia levar umas boas bolachas, aceito as suas desculpas assim, uma para cá, outra para lá. Está desculpado, meu filho? Está ótimo. Né? Desculpa, você é igual a Deus, Deus perdoa. Perdoa, mas a consequência você paga, meu filho. Deus perdoa, mas a dorzinha você tem que sentir. Que é para lembrar depois e nunca mais fazer isso na vida. Aonde há ordem, há disciplina, irmãos. Não tem como. Na vida militar, tem disciplina? Tem. Ou o capitão chegou, soldado, vai ali fazer... O que é? Não estou afim não. Agora não, daqui a pouco eu vou. Ah, tem isso? Militar? Tem algum militar aqui hoje? Tem? Acontecia isso no soldado? Não. Daqui a pouco eu vou, comandante. Não tem. No esporte, o cara que é bom, que se destaca, não tem disciplina, não? Ele acorda meio-dia, vai treinar quando quer, só se for o Romário, né? Né? Tem disciplina ou não tem no esporte? O dançarino, uma coisa mais light, né? Bailarina, você acha que ela fica naquele pezinho lá, de um dia para o outro? Não, disciplina, horas e horas de treinamento. Vocês já viram uma foto que tem a bailarina sem o sapato? Um pé com sapato, o outro sem sapato? O pé sem sapato, cheio de calo, cheio de bolha, cheio de tudo. Como é que ela conseguiu aquilo? Pé para o alto? Dormindo até meio-dia? Não, não foi assim não. Tudo a gente precisa de disciplina. Cantor, músico, disciplina. Para tocar aquele negócio tem que treinar. Senão vai tocar, entendeu? Mas não vai fazer diferença. Não vai fazer nenhuma diferença. Daniel teve disciplina. Você lembra da escolha de Daniel? Daniel 1:8. A Bíblia diz que ele decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Isso é uma decisão. É uma disciplina ou não é? Você está lá, todo dia tem um banquete sendo servido para você. Os caras com as pernas de frango enorme, outro com a perna de brontossauro. Imagina, você lá comendo legumes. Disciplina. O cara bebendo, fazendo de tudo, e você no meio deles, não vou fazer isso. Eu vou ser diferente. Está todo mundo roubando, sei lá, eu não vou roubar. Está todo mundo recebendo corrupção, eu não vou receber. Está todo mundo sem isso, eu não vou fazer. Isso é disciplina. Não existe alvo se não tiver disciplina. Paulo tinha disciplina, ele tinha alvo, mas ele tinha disciplina. Olha só, 1 Coríntios 9, vamos voltar lá. 1 Coríntios 9, aquele texto que a gente leu lá, agora vamos ler um pouquinho mais. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas veja o que ele disse no verso 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele diz que ele tem um alvo, mas ele mostra a disciplina a qual ele se submete para que esse alvo seja alcançado. É impossível você ter um alvo, querer alcançá-lo, sem se submeter a uma disciplina. É impossível ser cristão sem disciplina. Um Cristo nos chamou para a liberdade. Sim, eu creio. Não, eu sei que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Então é impossível ser cristão também sem disciplina, irmãos. Tem certas coisas que eu preciso dizer não, e eu tenho a liberdade para fazê-lo. Então há certas coisas que eu não posso adotar na minha vida, porque a vida cristã é uma vida de disciplina. E como é que é a disciplina do cristão para ele melhorar? É leitura da Bíblia, é oração, é jejum, é santificação, é estar na igreja, é ouvir a palavra, é se empenhar para melhorar. É ouvir e depois se questionar em casa, é ler a Bíblia e depois olhar para dentro de si e dizer assim, eu estou fazendo isso,
eu estou praticando isso aqui, isso é disciplina. Não é uma questão de legalismo. Né? A gente, quando fala disso, alguns partem para outro ponto. Não vou fazer mais nada, agora vou usar uma saia no joelho, não vou raspar mais o sovaco. Não é uma questão de legalismo. É uma questão de coerência, de eu viver de acordo com aquilo que eu acredito, sem brincar em serviço. Nós, cristãos, não podemos brincar em serviço, porque o inimigo não brinca em serviço. O inimigo está sempre vigilante. E Jesus disse que nós deveríamos vigiar e orar. Então, sem disciplina não há crescimento e não há maturidade cristã. Eu não cresço como cristão se eu não tiver disciplina em relação à minha vida. E aí, irmãos, outra coisa para a gente encerrar aqui. Depois que eu tenho o meu alvo, depois que eu assumo uma rotina de disciplina para chegar a ele, está faltando só uma coisa: a perseverança. Eu posso ter alvo, posso ter disciplina, mas se essa disciplina não perdurar, eu desanimo e não chego ao alvo. Então não adianta eu cumprir as 2 primeiras etapas se eu não avançar para a terceira, que é a perseverança. A perseverança é continuar insistindo mesmo quando as coisas dão errado. Perseverança é continuar tentando mesmo quando eu errei mais 500 vezes. É assim, eu quero atirar ali no alvo, mas eu errei, eu não consigo atirar, a mão treme, eu não consigo, mas eu vou continuar até que eu vou acertar. Isso é a disciplina junto com a perseverança. Então, nós precisamos da perseverança, porque ela é que mantém a disciplina na busca pelo alvo. A perseverança é tão importante quanto a disciplina, e o cristão é aquele que mais tem motivos para ser perseverante. Concorda? Lá em Atos capítulo 2, verso 42, versículo que está pregado na nossa subida ali, o que diz lá? Atos 2, 42. Mas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja perseverava. Ou seja, ela continuava fazendo essas coisas, mesmo todo mundo dizendo que eles eram loucos, mesmo alguns querendo matar alguns deles. Perseverança é em meio a coisas difíceis. Já cansei de dizer aqui que ninguém precisa perseverar para comer uma picanha. Ninguém. É sempre com relação a coisa difícil. Você está tentando fazer e está todo mundo contra você. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão no partir do pão, mesmo com todo mundo às vezes contra eles, mesmo com perseguição, mesmo com gente querendo destruir a igreja. Eles continuavam firmes nesse propósito. Isso é perseverança. Então, perseverança é algo inerente ao cristão. Ela me ajuda a manter a disciplina na busca pelo meu alvo, mesmo quando vêm as dificuldades. E, aliás, é quando elas vêm que a perseverança se manifesta. Aquele que desiste ao primeiro sinal de dificuldade, não chegará até o fim. Eu tentei ser cristão, alguém pode dizer. Eu tentei viver como um crente. Mas é muito difícil. Mas é muita coisa que eu tenho que dizer não. É muita negação, é difícil ser crente. Eu até tentei, mas eu não consegui ir até o fim. Irmãos, nós não somos dos que retrocedem. Amém? O próprio autor de Hebreus diz isso. Nós somos daqueles que perseveram e que vão até o fim. Então é necessário que eu entenda isso. É na dificuldade que eu vou apresentar o maior grau de perseverança. Em Romanos capítulo 12, no versículo 12, está escrito assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Tudo está querendo tirar a minha esperança. As tribulações estão querendo acabar comigo, eu já não tenho nem força para orar. Mas é aí que eu tenho que ser perseverante. É aí que eu tenho que me colocar contra, é aí que eu tenho que fazer barreira. É quanto mais querem me derrubar, mais eu tenho que querer ficar em pé. Quanto mais alguém quer me destruir, mais eu tenho que querer me construir, entende isso? É assim que nós temos que agir, não nos conformando com este século, mas nos transformando pela renovação da nossa mente para experimentar o que é a vontade de Deus. Então essa é a atitude que Deus espera de nós para vivermos nessa vida. E essa perseverança, irmãos, ela não tem dia de acabar. Eu perseverei por tantos anos, mas agora cansei.
Não, o que Apocalipse 2,10 diz? Aquele que perseverar até o fim será salvo. A minha perseverança e a sua é até acabar, até o último suspiro. Eu quero morrer acreditando, mas isso é uma questão individual de cada um. Tem muita gente que começa bem, e como eu já vi isso na igreja nesses anos todos. Quantas pessoas começaram bem, quantas pessoas você disse, poxa, que beleza Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Mas a primeira tribulação, a primeira dificuldade, ela desistiu e você nunca mais tomou conhecimento dela. O apóstolo Paulo diz isso aos Gálatas no capítulo 5, no versículo número 7, e o grave aqui é porque ele fala isso a uma igreja toda. Gálatas 5, 7, ele diz, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Paulo diz, vocês estavam numa boa carreira, vocês estavam correndo muito bem, mas quem foi que impediu você de continuar a perseverar, a ficar ali na obediência à verdade? Quem foi que tirou você desse alvo? É uma pergunta. Se você identifica que você estava correndo bem, mas que alguma coisa está te atrapalhando, responda essa questão. Quem foi que fez isso contigo? Quem foi que induziu você a não continuar obedecendo à verdade? Desanimar nessa carreira, enfraquecer, perder a perseverança. O nosso alvo, irmãos, é chegar ao fim. Veja, o apóstolo Paulo é um grande exemplo, pelas coisas que ele fez na sua vida, pelo quanto foi usado por Deus, pelas igrejas que abriu, pelas pessoas que doutrinou, pelos crentes que ele ensinou. Tudo isso foi maravilhoso, mas o seu fim teria que ser tão bom quanto o seu início e quanto o seu durante, entende? Não dá para a gente ter um início maravilhoso, uma vida maravilhosa e no final não ser aquilo que a gente apresentou durante toda a vida. Com Paulo não foi assim. Eu leio contigo 2 Timóteo capítulo 4, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, todo mundo conhece o texto, versículo 7 e versículo 8. Paulo termina a sua vida dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A mesma coroa que Paulo ganhou está reservada para a gente. A mesma coroa, é o mesmo prêmio. Paulo não ganhou uma coroa especial. Paulo não ganhou um prêmio diferente. É a mesma coroa, a salvação é igual para todo mundo. Não estou falando de galardão, estou falando de salvação. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo é igual para todos. Todos que creem terão a mesma coroa. Está lá disponível. Mas o que eu faço para ganhá-la? Eu tenho que correr. Eu tenho que continuar correndo. E quando tudo quiser me parar, eu tenho que continuar correndo. E aí no final? No final eu tenho que cruzar a linha. Eu tenho que dizer, combati o bom combate, completei a carreira. Não importa quanto tempo demorou. Não importa. Já viram um vídeo de um cara que está na maratona, e aí todo mundo já está indo embora, e já estão tirando a faixa, e lá vem o cara chegando gordinho, todo esquisito, todo esculhambado. 10 horas depois da maratona começar, aí o pessoal vê ele vindo, bota tudo de novo aí para ele passar. E ele passa. E aí os trabalhadores aplaudem ele. Não importa se ele levou 10 horas. O que importa é que ele completou. Ele vai poder dizer, igual Paulo, se fosse na vida espiritual: completei a carreira, guardei a minha fé. Estou aqui, e essa coroa também é minha. Essa coroa também me pertence. É isso que Deus tem para você, meu irmão. Não é para você correr e não chegar. Não é para você dar a volta, dar a volta, dar a volta e não dar a última volta. É para ir até o fim. O alvo de Deus é que eu vá até o fim. Sem desânimo, sem pessimismo, sem desistir, sem jamais nem pensar em desistir. E uma última palavra, abra em Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, verso 10. Diz a Bíblia: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não há o que temer, é só correr. Quando você pensar que não tem força,
Deus te ajuda. Quando você pensar que vai desistir, clama por Ele e Ele te segura na tua mão. Não temas, o Senhor está com você. Crê nisso? Então continua correndo. Alvo na vida, palavra de Deus como direção, como padrão para você copiar. Esquece as filosofias, esquece a mentira dos homens. Segue a paz, segue a Bíblia, segue a Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a teu nome, Senhor. Irmão, eu quero orar por você. Eu sei que há pessoas aqui que talvez estejam um pouco desanimadas, ou talvez estejam até um pouco cansadas dessa corrida, das lutas diárias, têm sentido que o inimigo quer impedi-las de continuar correndo, de continuar lutando. Eu não posso terminar essa mensagem sem fazer essa oração por você. Nós, os pastores, vamos orar. Se você está se sentindo assim, precisa de uma força, precisa de um vigor, de um ânimo novo para continuar nessa corrida, quero convidar você a vir aqui para orar com a gente, sem ter nenhum tipo de vergonha, porque isso não é vergonha, isso é a luta que todos nós passamos no dia a dia e precisamos muitas vezes da ajuda de Deus, e o Senhor está aqui essa manhã para te ajudar. Como diz a Bíblia, não temas, não te atemorizes, eu sou contigo. A minha destra, minha mão direita está sobre a tua vida. Coloca diante de Deus a tua vida, coloca diante de Deus a tua carreira, apenas com essa determinação: eu não vou parar essa caminhada, eu não vou parar de correr, eu não vou voltar atrás, o Senhor há de me ajudar, eu vou chegar até o final, eu não vou chegar até quase a linha, eu vou cruzar a linha, eu vou guardar a minha fé e não há nada que me tire essa fé, porque o Senhor é poderoso para me suster, a mão de Deus está sobre mim para me guardar. É essa fé que você tem que ter, e é por isso que eu vou orar. Senhor meu Deus, meu Pai, oh Deus, por tua graça e misericórdia, alcança os meus irmãos, socorre cada um deles que aqui estão, Pai, confessando diante do Senhor a luta, a dificuldade, às vezes o medo, o temor, às vezes a fraqueza, o cansaço, oh Deus, às vezes o cansaço mental, espiritual, esgotamento físico. Deus, em nome de Jesus, o Senhor está aqui para nos animar, o Senhor está aqui para nos levantar. Eu te peço, renova os teus filhos, renova as forças daquele que está cansado e não tem nenhum vigor, mas o Senhor renova, e eu te peço, renova, meu Deus, para a tua honra e para a tua glória. Enche do teu Espírito os meus irmãos, para que, cheios do teu Espírito, possam voar como águia, com asas como águias, não cansando, não se afatigando no caminho, porque o Senhor é fiel para fazer muito mais do que te pedimos. E eu te peço, guarda meus irmãos, Senhor, fortalece o cansado, fortalece aquele que está enfraquecido na sua fé, renova a fé e a esperança desse coração. Eu te peço, junto com os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus fortaleça você, e agora creia de todo o coração e continue caminhando com Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo,
te fortaleço, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu creio, Senhor, não há motivo para temer. Recebe o nosso louvor, entregamos o nosso culto ao Senhor. Glória a Deus.